paz do Senhor Jesus sejam com todos, um ótimo final de tarde para todos. Passando aqui só para fazer uma pequena reflexão da Palavra de Deus. Estamos aí meditando no livro da faculdade, curso teológico do IBADEB, curso médio, estamos na matéria Missiologia. Eu estava aqui vendo algumas coisas no livro, na matéria, meditando, refletindo, e algo me chamou a atenção, olhando grandes homens do passado, olhando a história tanto dos homens bíblicos como os homens durante a história da igreja na face da terra, e olhando a realidade atual, a gente começamos a aprender e a se deparar com várias situações e circunstâncias. E uma das coisas que me chamou a atenção é que no livro aqui que nós estamos estudando é citado sobre Charles Sturt, e conta um pouco da sua trajetória missionária e o seu chamado, o seu legado. E algo me chamou a atenção de um livro que eu li quando ainda pré-adolescente, lá nos anos 90, onde me chamou muita atenção. Aquele livro falava de homens, de mulheres famosos, homens ricos, milionários, esportistas, homens que estavam na mídia, na ascensão do poder, da glória, da fama, ganhando dinheiro e riqueza. Porém, quando eles se depararam com um encontro genuíno e verdadeiro do Evangelho de Cristo, quando realmente eles tiveram um encontro com a pregação verdadeira do Evangelho, eles mudaram o seu raciocínio, o seu modo de pensar, de agir, e muitos deles largaram tudo, largaram fama, dinheiro, riqueza, uma vida profissional, uma vida empresarial em prol de seguir o Evangelho. E olhando sobre Sturt, este jovem ainda no início, ele estava se deparando com a leitura que fazia, uma pregação que ele fazia, que ele recebeu no encontro que ele teve com um grande pregador, e ele se depara com um texto bíblico onde diz a palavra de Deus que o Senhor Jesus dizendo àquele jovem rico que era preciso ele deixar toda a sua riqueza, vender, entregar aos pobres e seguisse-o. E aquele jovem não fez. E Charles Sturt, ele, além de ele ser um esportista da época, ele era famoso pelo seu esporte, vencedor, ele tinha ali um auge, uma carreira promissora ainda, ele alcançou as suas maiores posições dentro do seu esporte para a sua época, e ele tinha já condições de gerar uma fortuna pelo seu próprio esporte, porém ele ainda herda uma grande fortuna, que poderíamos dizer nos dias atuais de bilhões. Ele era herdeiro bilionário da herança do seu pai, e ele largou tudo ao se deparar com um chamado, um encontro que ele teve. Enquanto ele esportista, ele meio que se desviou um pouco dos princípios do Evangelho que ele conheceu e começou a desfrutar da sua vida ainda jovem, 16, 17 anos, vencendo, campeão, capitão do time, e começou a viajar pelo mundo com a sua equipe, com o seu time, e ele ali se depara ao voltar para a sua casa com esta mensagem do jovem rico, onde este pregador, convidado pelo seu pai a pousar em sua casa, e esse pregador começa a falar de um evangelho de uma maneira diferente, e esse evangelho toca o seu coração de uma maneira extraordinária. E ele refletindo, lendo e refletindo, ele decide
a se entregar de uma maneira diferente ao Senhor. E assim ele foi enviado a estudar na faculdade, e lá na faculdade, ainda meditando no que ele aprendeu, ele recebe um chamado missionário. E esse chamado missionário naquela época do 1880 e alguma coisa, não era nem o ano 1900 ainda. Ele recebe o chamado missionário para ir pregar o evangelho na China. E hoje ainda temos uma visão daquela China como assim algo espantador para se pregar o evangelho. E antes do ano de 1900, ainda em 1890 ali aproximadamente, ele ainda jovem, promissor tanto no esporte como bilionário, herdeiro bilionário da fortuna do seu pai, ele olha para o seu irmão doente e ele não entende o porquê aquilo acontece, mas diz que algumas irmãs oravam em prol dele e da sua família, e ele se convence a entregar a sua vida ao Senhor, largar mão de tudo, e vai à China como missionário. E lá ele constrói uma história magnífica. Ele abriu mão de toda a sua riqueza. Ele foi para missões na China, fez um trabalho missionário grandioso, montou ali algo que é conhecido no mundo sobre missões, um departamento de missões mundial, e casa-se também com a mulher que tem essa chamada também, essa chama viva. Na China, ele constitui a sua família, gera 4 filhas, perdeu filho homens, mas gera 4 filhas, numa cultura onde as filhas mulheres que nasciam, crianças mulheres, era entregue, era jogada aos lobos, porque para o chinês ali valia apenas ter o filho homem, pela questão de não poder ter muito filho. Ele cuida de 4 filhas, fazendo missões na China. Ele ganha respeito, respaldo, ele ganha um reflexo que chega em toda a Europa. Depois ele volta para a Europa doente, só um resumo, e voltando doente, isso me faz refletir que nem sempre, por estarmos servindo ao Senhor, ele abriu mão de uma riqueza. Ele era bilionário, um jovem bilionário, e agora ele se depara com a doença, e pelo que se mostra, até pelo leito, quando chega na sua velhice, eram doenças como no dia de hoje, pedras na vesícula, pedra no rim, que causava muita dor, mas para a época era algo assim diferente. E ele se encontra sem recursos nem para fazer tratamento médico. Volta para a Inglaterra, mas a chama ardia. A sua esposa também passa por problemas cardíacos, porque ser obreiro, ser pastor, ser missionário causa tanto caos na nossa mente, causa tanta renúncia, e o ponto aqui é renúncia, para cumprir o chamado de Deus, e principalmente nessa área missionária, precisamos renunciar a muita coisa. E ele renunciou à sua fama, à sua ascensão, à sua riqueza, porque ele entendia que almas era mais importante do que qualquer riqueza. E ele tinha um versículo que mostra claramente o reconhecimento da importância do chamado em cuidar de almas, que ele entende que o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e por fim perder a sua alma. E ele queria agora ser um jovem diferente e nunca dizer não ao chamado de Deus. Ele queria carregar no seu currículo de fé, ser conhecido como aquele que nunca disse não ao Senhor, e assim ele foi conhecido. E ele, voltando doente para o seu país, sua esposa também doente, ele começa a ler uma matéria onde diz que na África pessoas não conheciam a Jesus ainda, no ano de 1900. Na África existia tribos que ainda não conheciam Jesus Cristo.
E ele diz assim: como pode isso? Como ninguém ainda foi lá falar de Jesus? Como pode ainda haver pessoas na terra que não conhecem o Salvador? E ele ora a Deus e Deus fala ao seu coração: então vai você. E ele diz: Senhor, mas eu estou doente, minha esposa está doente, não temos dinheiro para cuidar da nossa saúde, não temos condições financeiras para dar continuidade, Senhor, à tua obra, deixe que outros vá. E o Senhor diz para ele assim: não crê tu que eu sou médico dos médicos e posso cuidar de você na África? E ele imediatamente deixa a sua esposa ainda doente no sofá da sua sala. Ele monta ali uma base para ela buscar captar recursos, mas ele com mais de 50 anos agora, depois de ter tido uma jornada na China, doente, com mais de 50 anos, sem dinheiro, sem condições, sem igreja para enviá-lo, ele vai à África. E lá ele monta um projeto missionário grandioso, conhecido até os dias de hoje. E ali ele passa o resto da sua vida na África, no Congo. E diz a história que passados-se mais de 10, alguns diz 12, em outros livros diz que chegou relatos de 16 anos, 17 anos sem voltar para sua terra natal, sem a sua esposa ter condições de ir à África. Ela falece, ela vai à África e passa 2 semanas, depois de muitos anos, 15, 16 anos sem vê-lo, passa 2 semanas e volta por causa da sua doença. E passa-se 3 anos, a sua filha vai visitá-lo, naquele tempo que a comunicação era só carta. Uma das suas filhas vai visitá-lo e encontra ele na base missionária na África, doente. E ele olha para um lado, para o outro e diz à sua filha: não tenho nada para te dar como presente, a não ser a expectativa e a esperança de que Jesus Cristo tem para nós uma morada. E no leito da sua morte ele diz para a sua filha: mas em tudo isso eu digo assim, aleluia, eu nunca disse não ao meu Senhor, aleluia, no meu currículo não tem a palavra não, Senhor, no meu currículo não tem a palavra não consigo, Senhor, não poderei fazer, Senhor, eu vou desistir. Pelo contrário, ele cumpriu a sua missão, morreu um jovem que era bilionário, morreu na sua base missionária na África, mas de tudo que está escrito sobre ele na história, hoje essa história chega ao nosso conhecimento, e neste dia de hoje eu já chorei, já agradeci a Deus por tudo que eu tenho e tudo que Ele tem proporcionado em minha vida, e posso dizer em lágrimas que pouco ainda tenho feito em prol do Evangelho, mas são histórias assim, um resumo, que nos traz uma comoção muito grande e nos traz um impulso muito grande de que obedecer, de cumprir a vontade de Deus, de fazer missões, e missões, anunciar o Evangelho não é só em todos os cantos da terra, mas começa do nosso lado, começa na nossa cidade, no bairro vizinho, na cidade vizinha, aonde for preciso. O importante e a mensagem, uma das mensagens que eu entendo de estude é que quando o Senhor disser que precisa de nós, nós nunca vamos dizer não, Senhor, por causa disso ou daquilo, porque estude, mesmo doente, não mediu esforços. Alguns podem dizer assim mas e aí, a sua família sofreu? Mas como diz Paulo, ele fez os cálculos e entendeu que ganhou muito mais com Cristo e que a coroa da salvação está reservada para nós. É só uma reflexão para entendermos um pouco de que tem tanta coisa a ser feita em prol da divulgação do reino de Deus. Que o reino de Deus, como o Senhor disse, não é comida, não é bebida. O reino de Deus, o genuíno evangelho,
não é só fama, riqueza como estamos vivendo hoje, e que mesmo naquela época, enquanto o Senhor derramou ali na vida dele uma graça extraordinária, já existia uma grande dificuldade. E quando nessa época o Evangelho estava vivendo momentos de Pentecoste pelo mundo, e neste ano aí de 1900 e alguma coisa, um grande avivamento aconteceu nos Estados Unidos, conhecido como a Rua Azusa. Porém, Stott estava abandonado na África, sem auxílio, sem condições, não tinha condições nem de reunir a família nos últimos dias da sua vida, não pôde participar dos últimos dias de vida da sua esposa, viveu muitos anos longe dela em prol de uma chama que ardia no seu coração, e a sua esposa também na sua base missionária não media esforços de recrutar missionários, de enviar missionários para a África. Com pouco recurso, ela também se debruçava em criar artigos, traduções, e diz que ela escrevia de 10 a 15 cartas diariamente para enviar para missões, para missionários, e dizia sempre: não desista do seu chamado, não desista de fazer a obra de Deus, porque muito mais tem Deus a dar a nós. E é uma reflexão para refletirmos sobre renúncia, que é uma das áreas que pesa muito na vida e na preparação. O livro diz assim: a preparação de um missionário começa com a renúncia, porém, na preparação da vida de um homem, de uma mulher que quer peleitar a obra do Senhor, precisa de muita renúncia, e saber que muitas das vezes você vai se encontrar como Stott, doente, ali na base missionária que ele mesmo construiu e deixou um legado na história, mas ninguém o visitou. Mas hoje a sua palavra, a sua história visita a nossa vida para nos dar um impulso de que maior é Deus para conosco. Deus abençoe a todos.